Igrejas contemporâneas. O uso do recurso desse programa, política, religião, economia e cultura, que preocupa o nosso Senhor, aonde a igreja se encaixa nisso. O comprometimento desse uso desses recursos, que implicaria nas profecias, segundo o nosso Senhor, a condenação de muitos. O uso de entidades corporativas, plataforma digital integrada, cadastro digital, codificado, biochip, gestão global, mercantilização da vida, liberalismo moral, liberalismo religioso e etc. Coisas que vocês estão vendo acontecer, a igreja está acatando, mas para Jesus implica condenação. Em Apocalipse 14, 9 ao 12, Jesus lhe diz: se alguém adorar a besta ou a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Não tem repouso nem de dia nem de noite aos que adoram a besta e a sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, verso 9 ao 12, Jesus deixando claro o comprometimento de cada um desses recursos, caso a igreja aceite, concorde usar. Entraremos agora nos pensamentos teológicos controversos de igrejas contemporâneas. A teologia contemporânea e o comprometimento com vista no potencial de rupturas estratégicas de economia, cultura e visão contextualizada. Pastores e igrejas que entendem que não tem tanto problema assim. O conteúdo destas revelações não pode estar limitado ou ser tratado como problemas apocalípticos. Lembre você, o que interpreta as ações significativas desses acontecimentos é a constante esperança da consumação gloriosa de homens que experimentaram o poder transformador de Cristo, do Cristo ressurreto, e agora aguardam a vinda dele e esperam o reino absoluto celestial quando ele voltar. Diferente daqueles cujo motivo é continuar na vida, ou na velha época, dos que perfazem a expectativa de querer exatamente mudar o mundo, ou ficar para enfrentar o anticristo, ou viver a nova ordem mundial, que já há pessoas que estão assim dentro da igreja pensando dessa forma, de uma visão irredutível do dualismo, do bem que vencerá o mal. Será que eles vão vencer a nova ordem mundial? Com suas orações, com seus apelos? Senhores, entendam, aqueles evangélicos que vão para o cercadinho interceder por Bolsonaro e pedir que Deus o abençoe para que ele consiga vencer, o protocolo diz, com a visão de que Deus governa por reis e a unção dele caiu na direita, essa visão politizada, partidarista dentro da igreja, abre as portas do inferno e coloca a nova ordem mundial dentro da igreja. Jesus abençoando um governo ou um partido, ele colabora para que isso fique mais rápido. Ele abençoa o próprio diabo. Senhores, entendam, a igreja está separada disso tudo, ou ela pertence a isso. Nós não estamos pela velha época e nem estamos destinados a mudar o mundo. Sequer participaremos disso, das discussões de como impedir que a nova ordem mundial chegue aos problemas de uma globalização também. As escrituras devem se cumprir, mas esses pastores ficam ali na beirada, é para ganhar, e ganhar com gente ignorante. Veremos que a condenação prevista da parte de Cristo, segundo as profecias, vai atingir, primeiro, quem defende que o recurso ideológico do anticristo seja meramente uma marca simbólica e alegórica, apelando somente para tom moral e urgência ética, negando a velocidade, a amplitude e a profundidade desta evolução, que controlará também de forma estratégica o princípio espiritual e psicológico desse processo. A exemplo, Paulo Júnior, que é um pregador que recentemente incentivou a seus seguidores nesse pensamento. Mas eu acredito que a forma correta de se interpretar o Apocalipse, estudá-lo, é vê-lo de forma simbólica, alegórica. Se Deus tem os seus selados, os seus marcados, e essa marca e esse selo não é físico,
o diabo também tem os seus selados, os seus marcados. Então eu entendo a marca como sendo algo espiritual, porque na mente e na mão. Na mente fala de adoração. Então aquele que se submete a esse sistema, aquele que adora esse sistema, ele já está selado na sua mente. E esta é a marca da besta. E por que na mão? Primeiro, adoração, submissão, a consciência cativa ao sistema. Segundo, as atitudes, as ações submissas, entregues ao sistema. É isso que quer dizer marcado na testa e marcado na mão. Para ele, a marca da besta só compromete a igreja na esfera moral. Para ele, como sustentar este padrão na fase final. Eu quero dizer uma coisa para os senhores aqui. Para ele, a única coisa que a igreja tem a vencer é o pecado. Por isso moralista. Mas como ela vai sustentar a fase final quando já estiver atingida por outros padrões que concluem a esfera da vida humana? Será que a única coisa que nós temos que vencer é a questão moral do que diz respeito ao anticristo? O que faz esse indivíduo contradizer, e eu vou explicar o porquê. Uma corrente de pensamento de quem defende o recurso ideológico do anticristo seja literalmente a obra de ficção, apelando para o determinismo religioso, de querer transformar o mundo por intermédio de nova tecnologia e ética passiva religiosa por mais paz e segurança, negando a velocidade, a amplitude e a profundidade desta revelação, que controlará de forma estratégica o princípio espiritual, moral e psicológico desse processo. Tá? Então, ou seja, aqui cai o conceito como de Ed Renekiewicz, da IBAB. Agora inventaram um negócio de chip circulando pela internet, bobagem. Jogue isso fora, besteira, jogue isso fora. Se o nosso problema fosse chip, meu amigo, estava bom demais. Aliás, você já tem chip no seu cartão de crédito, no seu passaporte. Você já está numerado. Se você é cidadão, você já está numerado. Tem CPF e RG. Não compra sem CPF. Não compra sem RG. A marca da besta é o chip. Sabe o que é isso? É um equívoco na interpretação da palavra de Deus. Eu só estou querendo dizer que nós não vamos nos perder tentando interpretar as realidades da nossa sociedade política, econômica, cultural, social, religiosa, espiritual, como dizendo respeito ao fim do mundo, porque há um conflito aqui e agora entre o reino de Deus que está presente aqui e o império das trevas. Ele invoca, um mundo melhor que Jesus não prometeu. O conceito social dele que está querendo dizer exatamente o seguinte: se entreguem a tudo isso que está chegando agora, porque isso está chegando para tornar a tua vida melhor. No final do DVD você vai chegar na conclusão do preço que a humanidade vai pagar por se deixar se escravizar por causa disso. É tão fraco acreditar que somente com moral a gente vai conseguir resistir isso, como também acreditar que a nossa vida seja entregue na mão de pessoas que nós não conhecemos, sequer conhecemos, e que elas vão cuidar bem da nossa vida. Então você vê o quanto é contraditório pensar assim com visão racional. Há uma outra corrente que quero identificar aqui, da qual a condenação atinge quem defende que o recurso ideológico do anticristo, como uso físico, só compromete o cristão quando a finalidade do anticristo for reivindicar a adoração total dos homens em submissão a ele e em substituição também a Deus, por meio de sanções econômicas, lealdade política, religiosa, compelindo homens à submissão total. Esse aí também nega a velocidade, a amplitude, a profundidade da revolução, que controlará também de forma estratégica o princípio espiritual, psicológico também do processo. Esse pensamento que defende a Sila Malafaia,
poder do anticristo só vai ser manifesto quando a igreja sair daqui da terra, meu irmão. Se inventarem qualquer chip aí, pode botar, fique à vontade. Vai botar no cabelo, na testa, na mão, no braço, sei lá onde. Não se preocupa com isso agora não. Isso não é preocupação nossa. Então, quando todos os homens passarem a responder politicamente ou roboticamente ao anticristo, sendo controlados em valores, com seus pensamentos processados, dependente inteiramente de uma vida artificial, existindo por vida artificial e tecnológica, quando o anticristo pedir para eles se ajoelharem, vocês acham que eles vão conseguir resistir? Quando todos estiverem viciados e dependentes disso, vocês acham que eles vão negar? Ele do conceito que toda igreja vai ter força para dizer, não, a gente fica por aqui e abre mão de tudo, porque vocês estão pedindo uma coisa que nós não queremos ferir, a nossa confissão de fé. Ele está subestimando, como ele e todos, o poder disso, vocês entendem? Como é importante o pastor, na verdade, trazer a vocês aqui exemplos, tá? Porque eu estou colocando a figura desses homens aí só para retratar a igreja, o pensamento dela, do que na verdade está sendo tratado dentro da igreja, a visão escatológica. Então é um absurdo a irresponsabilidade desses homens, de querer, por um lado, dizer que a única coisa que nós temos que nos preocupar é com a santidade, por um outro lado, né, aquele que diz que a ciência é uma coisa boa, e por um outro lado, aquele que fala que não tem problema nenhum a gente saber que é a marca da besta ou do anticristo. Vamos usar esse negócio porque quando vier a sanção, a gente tira, como se fosse um pingente, como se fosse uma coisa superficial, tendo em vista que a igreja já está habituada. Você quer um exemplo disso, senhores? Tira da tomada a internet e vê o que você é sem isso. Consegue ficar uma semana sem isso? Você conseguiria ficar sem celular? Sem conectividade? Vocês entendem como que esses caras são idiotas? A que ponto que eles chegam de maldade de dizer isso para você? É como se eles dissessem para todo mundo, nós somos idiotas e vocês também são. E impedindo de que vocês reflitam. Porque a preocupação do nosso Senhor com a igreja é que quer manter a integridade confessional. E para que essas pressões não façam ela cedê-la, tá? A lealdade disso. Ele só está dizendo exatamente isso, de que a igreja não ignore a visão contextual e radical desse processo. Porque a hora que atingir o homem no seu contexto, vai ficar difícil a gente querer dizer, não quero mais isso. Não vai bastar santidade, como também não vai bastar força intelectual. Precisa muito mais do que isso. Um exemplo disso, a ação cristológica radical da mudança, dramática da redenção do nosso Senhor, segundo o Evangelho. Há 3 aspectos fundamentais e indispensáveis da vida humana que Cristo tenta reinar, atingir para cumprir plano de redenção: vida espiritual, sentimento; vida moral, comportamento; e vida psicológica, pensamento. São 3 aspectos que a teologia não nega num homem quando visa atingi-lo. E esses caras estão negando essa visão reflexiva. Quando um não se preocupa só com a moral, o outro se preocupa com outra coisa, mas não trata de visão contextual. Também os problemas disso. Como também há 3 aspectos fundamentais e indispensáveis da vida da igreja, onde Cristo reina e cumpre redenção, segundo o seu Evangelho: fé, comportamento e ministério. Entendam, senhores, se a cabeça está ruim, todo o resto se compromete. Como na igreja, se a fé está ruim, tudo se compromete. São 3 aspectos indispensáveis e inseparáveis, que quando for julgado escatologia, tem que ser julgado de maneira contextual. Qual é o problema do anticristo e do seu sistema? Que atinja o homem em uma parte, porque se atingir em uma, vai chegar nas outras. Nesses casos, a doutrina canônica implica que o homem ou a igreja seja observado biblicamente dentro de uma estrutura total, física, espiritual e moral. No caso do homem, o total do seu ser, numa unidade psicomática, no qual não existam distinções entre vida física, vida intelectual e vida espiritual. No caso da igreja, a doutrina canônica implica que seja observado dentro de um padrão instituído por Cristo, na fase mais primitiva disso, matriz. No caso da perda de uma destas partes, evidencia comprometimento
sem o conserto, este motivo de comprometimento só poderá ser resolvido no juízo divino, conforme a vontade de Deus, onde se põe fim o que é mortal, vida física, e segue em curso o que é eterno, imortal e imaterial, segundo Lucas 12, verso 20 ao 21, e põe fim ao que é contraditório, igreja, e segue em curso de extinção total de suas atividades, segundo Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Ou seja, se Jesus ele emprega preocupações de saber o estado espiritual, moral e sentimental da igreja, e define que uma destas partes comprometidas pode também comprometer todo o processo da redenção da igreja, ao ponto de destinar a um juízo aqueles que têm pensamento comprometido, sentimento comprometido e até mesmo comportamento inadequado, nós não podemos ignorar essa orientação, que é o que na verdade eles estão fazendo agora. Partimos do princípio de que o homem não seja separado por partes também nesse caso. O cálice da ira de Deus julga punido todo homem que testemunhar. Perda espiritual, moral e psicológica pelo poder cultural transformador, pelo uso sistemático de transmissões de imagem televisivas, que no caso é a concupiscência. Seguem os textos para vocês aí. Engenharia e programação comportamental. O governo americano possui mais de 10 patentes de estudos realizados desde 1978 sobre aparelhos que transmitem imagens e pulsos eletromagnéticos, principalmente a TV e o computador, que comprovam manipulação do sistema nervoso humano. Antes da televisão ser inventada, Jesus avisava que ela ia ser um problema. A doutrina julga punido também quem testemunhar o uso permitido do sistema numérico, biologicamente implantável, que representa a jurisdição patenteada de uma ordem econômica e ideológica comandada pelo rival. A compreensão desses ciclos para a escravidão total vem a seguir agora, nos próximos títulos desse DVD, pelo determinismo econômico e tecnológico em curso na humanidade. A primeira delas é a introdução atraente dessa ideologia, como se Deus tivesse prosperado a ciência para este fim. A outra é a inclusão biológica como forma rápida e segura de fazer economia e até viciar a humanidade. E a outra, por fim, sanções econômicas impostas pelo fundamentalismo digital numérico, que não tardam em chegar para a sociedade agora totalmente corrompida, no seu coeficiente intelectual baixo, continuamente ansiosa pela sobrevivência, de forte situação de insegurança, tomada de angústia, sem alternativa, agora apoiada e viciada na arma mais letal que é a tecnologia. Certo? Certo ou não? Atingir o mente e coração, implantar é a coisa mais fácil. O código de barras é patenteado pela GSI, uma organização global associada à ONU, que no fundo é da ONU, e foi centralizada pelos Estados Unidos com aval internacional. Lá atrás já foi programado isso, para patentear tudo que há na vida, inclusive o ser humano, para depois quem não quiser não ter, e quem entrar não sair mais. Agora tem pastores que são do raciocínio que dá para dar um jeito. Vamos ver. Há um julgamento também da parte de Cristo para quem se iludir por alianças funcionais entre sistema político mundial unido à religião única, que influenciará os incautos da premissa do amor e da tolerância fraternal, estabelecidas pelo falso cordeiro, a segunda besta, a falsa propaganda do novo mundo, e os textos vão aparecer para vocês aí na tela, para melhorar o meu tempo aqui. Diálogo interreligioso, consciência sem fé, o que mais se propaga agora e se prospera entre as igrejas. Mas Jesus deixa o julgamento preparado para todos aqueles que vão abrir mão da fé para dialogar com outras religiões. O Conselho Mundial das Igrejas, em seu próprio site em inglês, WCC, afirma que por mais de 50 anos está unida com a ONU para demonstrar o compromisso de longa data do movimento ecumênico e dos ideais consagrados na Carta da ONU, dando voz aos valores éticos, morais e espirituais que devem sustentar as relações internacionais. Ou seja, já tem instituição gabaritada para cumprir essa nova educação, inclusive no movimento evangélico. CMI, ligado à ONU, coisa que eles dizem que não é.
Jesus define também punido quanto à fidelidade do anticristo, reivindicar a adoração total dos homens em substituição a Deus por meio de sanções econômicas, que requer lealdade política e religiosa de pessoas civis, compelindo homens à submissão total, implicando visão panorâmica do início ao fim. É uma questão de tempo para a humanidade chegar a este ponto, quando política, economia, religião e visão cultural se unirem e amadurecer. A última coisa que o anticristo pensa em fazer é mandar todo mundo se ajoelhar. Antes disso, ele não vai fazer. Tudo isso depende do aumento, do empoderamento de duas questões: a perda de noção moral e espiritual e de fé das pessoas e do seu materialismo. A última coisa do qual devemos nos preocupar é quando o anticristo virá, mas sobre quem ele vai governar e sobre aqueles que também ele corrompeu. 2 Tessalonicenses 2, 9 ao 12 é o que na verdade Paulo ele defende. Senhores, a linha da mudança sistêmica, contextual e radicalizada, conforme Klaus Schwab, desse livro, Quarta Revolução Industrial, olha o que ele fala. Fundador e presidente executivo do Fórum Econômico Mundial, sobre nova tecnologia, afirma que estas modalidades estão fundindo os mundos físicos, digitais e biológicos de forma a criar grandes promessas e possíveis perigos. A velocidade, a amplitude e a profundidade desta revolução controlam de forma estratégica nosso futuro por três razões distintas, que sustentam a ocorrência e uma quarta e distinta revolução. Precisa da quarta revolução industrial, tá? Primeiro, que ele destaca: pensamento contextual implantado por uma educação de longas décadas. É difícil enxergar a influência da televisão nesse mundo e a que ponto se chegou. Programação comportamental, venda de consciência. Ele alerta para isso. Primeiro fator. Segundo, que a igreja está ignorando: empoderamento do cidadão por motivação, empatia, habilidades de redes sociais, forma de participação na internet que ofereça esperança. Coisa que também a igreja não está conseguindo evitar. E vai conseguir sair quando precisar? Ele diz que não. Consciência coletiva e moral do destino moderno que precisa da subversão. Olha o que esse cara está falando. Quarto, e por fim, a forma contextual. Mente, coração, alma. Fica fácil chegar à complexidade material, corpo, para uso físico de tecnologias implantáveis e dispositivos vestígeis. Nós já temos mente, coração e a alma deles. Agora o corpo deles é a coisa mais fácil. E a igreja está ignorando isso. A revelação está avisando e eles estão trabalhando a visão diferente. E os caras que não tem nada a ver com fé, teologia, nem escatologia estão dizendo o quê? Há um processo para se chegar até o corpo, até o implante. É o trabalho contextual. Alma, corpo e mente. Olha o que Hélio J. de Oliveira, que é um advogado, tá? Um cientista, que a maçonaria baniu, ameaçou de morte e nem sei se matou ele. Eu tenho os livros dele, hein? Porque um cara que queria sair da maçonaria, que entrou desesperado aqui na igreja aqui, me deu. Falou: pastor, toma isso daqui porque eu quero me desvincular disso. E esse homem, não tenho nada a ver com ele, nem com suas atribuições morais e religiosas, mas assimilei uma coisa que ele falou que para mim é útil. No livro dele, Elo Secreto da Política e da Economia, publicado por ele, ele defende que o triunfo da nova ordem mundial vem do mercado, do alto consumo, e define o advento do capitalismo, um regime de empoderamento social com os seguintes caracteres: substitui o naturalismo pelo artificialismo urbano, a pupilância demográfica, a irrupção dos vícios, alcoolismo, ganância, provocando flagelos de fome, miséria, prostituição, infanticídio, loucura, novas doenças, a nova ordem política e nova ordem econômica, desestruturação social, agressão à natureza, uma elite favorecida que faz avançar ciência, o ceticismo e o ateísmo. Fatores que ele define no seu livro
o triunfo da nova ordem mundial e do seu mercado, como também do trabalho de programação social. Vai aparecer na tela aí a imagem de um Jesus monitorado para vocês, e eu vou dizer por quê. Porque a igreja evangélica ela se comporta como se nada estivesse acontecendo. Agem como cordeirinhos, sem saber de nada que está acontecendo. A Expo Cristã, que é uma feirinha que tem aqui em São Paulo, em 2019, expôs tecnologia usando inteligência artificial para igrejas, com kits de transmissão de culto ao vivo, relatórios de análise facial e automação. Que lindo, estou sendo monitorado. E quando o membro entra, já foca a tela nele e diz é membro. Quando o outro entra, que não é membro, é intruso. Que lindo, agora a minha igreja está assegurada por uma tecnologia que não vai deixar a igreja ser alvo de nada. E eles explodem fogos para o alto e curtem, acham maior, barato, tá? Essa técnica de rastreamento foi criada em Israel, ok? Então abrem as portas para que isso entre, mas não tem noção do que eles estão na verdade ajudando a progredir. Por exemplo, o pastor Cláudio Duarte aderiu à tecnologia de reconhecimento facial em sua igreja, projeto Recomeçar, em 2019. Gente, qual o fundamento disso? Da igreja querer incentivar o materialismo, a dependência dos recursos tecnológicos para nós em vista escatológica é uma via de comprometimento, irmãos. Pastor, o senhor não tem celular? Tenho. O senhor não tem internet? Sua igreja não transmite culto? Sim. Mas eu tenho um conceito formado aqui até onde eu vou poder ir. Porque se eu também permitir que avance sobre a igreja e sobre a minha vida essas determinações, eu posso não retomar mais a minha fé ou retornar às minhas atividades cristãs por vício, por dependência. E a igreja está fazendo colaborar para que isso seja mais rápido. A matéria da revista Exame revela que as igrejas aderem à tecnologia, objetivam fazer relatórios para identificar cada pessoa, a frequência dos cultos, comportamento, até avisar em caso de comportamento anormal ou necessidade de uma visita pastoral. Dízimo por cartões, aquela coisa toda que você já sabe, certo? Vocês precisam registrar, essa é a fase teológica. Vocês precisam entender e compreender a gravidade disso. Nós não somos a favor de que a igreja ela se exclua, de que ela se isole, mas de que ela conheça os limites. E para vocês que estão ouvindo isso de mim, que vão se preocupar em se adequar a essas regras de prevenção, de não virar um viciado e um dependente, escute uma coisa que eu vou dizer para você: vão te marginalizar. A sociedade não vai entender quem vai ficar de fora. Todos nós vamos ser coagidos, é como o uso de máscara. Todos nós seremos coagidos a sermos iguais. A igreja tem que entender e compreender o limite disso. Por isso há uma contextualização. Eu sou contra a proibição de televisão na casa do membro. Sou contra, mas em compensação confio que ele vai saber os limites. Como há um limite também. Eu uso a minha biometria. Mas em compensação, quando chegar a introdução, eu vou ter que parar. E você tem que ter essa segurança de que você vai ter potencial para isso e prepara para dizer: daqui para frente eu não vou mais, porque daqui para frente eu vou me comprometer. Mas precisa de estrutura. A igreja tem que trabalhar isso. Agora esperar o Deus dará de que isso vai acontecer de maneira espontânea, senhores. A teologia da prosperidade, essa visão materialista, ela colabora mais ainda para que as pessoas não fiquem sem, para que se sintam assim, inúteis, quando não tiverem. Esses homens estão trabalhando para escravizar a igreja. Alguns sabendo, outros somente por ganância, não importa. Esse trabalho teológico é para você ver o quanto o anticristo está na igreja e o quanto as igrejas estão comprometidas com a nova ordem mundial. E não tem que haver um contrato assinado de comprometimento. Basta a aderência desses conceitos e a prática desse padrão de vida para se chegar à conclusão:
de quanto isso já está avançado e isso já prosperou.